Olá, criança, tudo bem com você? Eu sou a professora Marina, estamos aqui de volta para a nossa aula de matemática. Hoje eu estou confundindo matemática com língua portuguesa, né? Mas é matemática, tá bom? E nós vamos estudar sobre ampliação e redução de figuras numa malha quadriculada. Na aula anterior, nós vimos como fazer essa ampliação ou redução. Vimos que nós devemos ou multiplicar quando vamos ampliar, na mesma proporção que nós queremos, se vamos multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 e assim sucessivamente, nós devemos ampliar tudo na mesma proporção. Se nós vamos reduzir, nós vamos dividir, ou dividir por 2, ou dividir por 3, de acordo com a redução, certo? E para a gente ver se você aprendeu tudinho direitinho, nós vamos começar a analisar mais umas situações. Acompanha comigo aí na telinha. Klebe resolveu plantar uma horta no quintal de sua casa. Como a procura por hortaliças na cidade teve um aumento significativo, ele resolveu ampliar a área de plantio para dobrar a produção. Observe a ilustração da área ocupada anteriormente e ajude Klebe a ampliá-la de modo que suas dimensões se tornem 2 vezes maior. Então, aqui nós precisamos duplicar, 2 vezes maior. Ah, professora, então como que eu vou fazer? Tanto a sua largura, na largura nós temos aí o quê? 2 metros. E para representar cada metro, nós representamos por um quadradinho. Observaram? Então, nós temos 2 quadradinhos para representar cada um metro. Então, nós temos 2. No comprimento, nós temos aí a dimensão de 3 metros. E para representar cada 1 metro, nós utilizamos um quadradinho. Então, nós temos 3 quadradinhos vezes 2 quadradinhos, certo? Como que eu vou fazer? Na sua largura, eu vou multiplicar 2 vezes 2. E no seu comprimento, 3 vezes 2, né? Que é na mesma dimensão. Vamos continuar. Como é preciso ampliar a área de produção, dobramos suas dimensões. A razão de semelhança para a nova figura é 2. Sendo assim, a nova figura terá o dobro do tamanho das dimensões anterior. Comprimento, 2 metros vezes 2, que é igual a 4 metros. Lembra como eu falei? A largura, 3 metros vezes 2, que vai dar 6 metros. Logo, a nova figura, né, ocupada passará a ser. Veja bem, então nós vamos ter essa figura nova, 4 metros de largura e 6 de comprimento, né? Veja aqui, observe que existe uma igualdade entre as razões dos segmentos que ocupam as correspondentes posições relativas na figura. Isso significa que existe uma proporção constante entre elas sem ocorrências de deformação. Então, a mesma proporção. Se tinha 2, agora tem 4. Se tinha 3, agora tem 6. Eu não poderia deixar 3 com 4, senão mudaria totalmente as dimensões e aí não seria correspondente à ampliação. Para ver se você entendeu tudo isso direitinho, vamos fazer agora uma atividade, uma situação aqui. Observe o desenho na malha quadriculada. Nós temos aí, né, tipo um T, né, uma figura aí, tipo um Tzinho. Observe as suas dimensões. Nós temos figura analisando exatamente essas proporções. Qual dessas letras, a A, B, a C ou a D dessas imagens, é a redução do desenho acima? Qual dela representa? Analise aí. Você percebe que na letra A não bate nenhuma proporção. E nós temos a redução, não é a ampliação. Na letra B, você percebe também que não está na mesma proporção. A parte de baixo foi reduzida apenas a parte de baixo
com 1. E em cima não tem nada de proporcionalidade, né? Então ficou tudo assim meio incoerente. Já na C, a gente percebe aí uma ampliação, né? Ela está ampliada, de forma ampliada. Então, nós percebemos a redução aí apenas na letra D, que totalmente foi reduzido, né? Foi reduzido aí praticamente, acho que 2 vezes menor, né? Tudo foi diminuído. Então, tem que ser diminuído na mesma proporção. Então, aí é marca cestinha, vamos continuar. Agora, nós temos uma outra situação. Observe. Observe a figura desenhada em cinza na malha quadriculada. Observe quanto espaço elas estão ocupando, né? No seu comprimento, na sua largura, nas suas dimensões. Camila fez uma ampliação dessa figura. Opa, agora ampliou. Se ampliou, ela aumentou, não é isso? Qual das figuras abaixo corresponde à ampliação feita por Camila? Você observa que na sua largura ela vai ocupar 1, 2, 3 quadradinhos, né? E na sua altura ela ocupa 3 quadradinhos. Na sua largura ela ocupa 2 quadradinhos. Então, observe, se ela vai ampliar, ela pode ampliar por 2 ou por 3. Mas ela tem que ter a mesma proporcionalidade. Na A, a gente já percebe aí que não houve ampliação, né? Ela aumentou só no meio da figura, só no comprimento, mas não ampliou a lateral. Então, aí não corresponde. Na letra B, o que a gente percebe aí? Houve na mesma proporção? Não. Ela aí alargou um pouco, né? Mas deixou assim tudo deformado. Não está deformado? Não está na mesma proporcionalidade. A mesma coisa na C, também não está na mesma proporção. Agora, nós percebemos na D que está tudo na mesma proporção. Tinha 2, ocupava 2, está ocupando 4. Estava ocupando 1, agora está ocupando 2, né? Então, tudo na mesma proporção. Consequentemente, a nossa resposta só pode ser a letra D. Muito bem. Perceberam as diferenças? Você tem que contar os quadradinhos sempre que você for multiplicando por 2 ou multiplicando por 3. Quando você fizer o cálculo, aí fica fácil você identificar a resposta. Mais uma atividade aqui. A Adriana desenhou 2 cruzes na malha quadriculada abaixo. Cada lado do quadradinho dessa malha corresponde a 1 centímetro. A cruz 1 e a cruz 2. Quantas vezes o perímetro da cruz 1 é menor do que o perímetro da cruz 2? E aí, vou dar um tempinho para você contar. Conta aí, quantas vezes menor? Tá contando? Já descobriu quantas vezes? Então, você vai ter que dividir. É facinho, você conta o da maior e divide, que você vai descobrir, né? Olha só, 2 vezes menor é a diferença de uma para outra. Se você olhar, né, bem em cima da cruz, nós temos ali ocupando 4 quadradinhos e a outra só tem 2. Então, reduz aí a metade. Ou seja, divido por 2 vai dar, 4 dividido por 2 vai dar 2. Na lateral aí da cruz, nós também, na figura 2, nós temos 4. E já na 1, nós temos apenas 2. Também foi dividido por 2. Então, está tudo na sua proporcionalidade. Certinho? Então, só podia ser 2 vezes menor. Vamos analisar mais uma. Com base na figura 1, agora observe a figura 1. Diana desenhou a figura 2, aumentando as dimensões. Veja aí a figura 1. Quantos quadradinhos tem na base aí da pirâmide? 2, muito bem. E quanto tem na lateral da pirâmide? Exatamente, né? Temos 3 aí. E na figura 2? Quantos nós temos na base? Ah, nós temos 4. Então, aí nós já percebemos uma multiplicação por 2. Se na figura 1 nós tínhamos 3 na lateral, quanto vamos ter agora
Na figura 2? Muito bem, vamos ter 6. Então, foi multiplicado por quanto? Multiplicado por 2 as dimensões dela. Vamos conferir? Isso mesmo, foi multiplicado por 2. Agora, vamos para a próxima questão. O desenho colorido de cinza na malha quadriculada abaixo representa o fundo da piscina da casa de Leonardo. Observe aí o fundo dela. Conte aí quantos quadradinhos tem na sua largura, no seu comprimento. Ele fez uma piscina infantil, que é uma redução dessa piscina. Em qual das malhas quadriculadas abaixo está representado o desenho do fundo da piscina infantil que Leonardo fez? Então aí, qual será? Bem, na base, né, aí embaixo, nós temos quanto? 3. Se eu utilizar só a base, eu já descubro, né? Eu não posso usar B, por quê? Porque tem quadradinhos a mais. Então, se foi ampliado, além de não estar na mesma proporção, ela tem quadradinhos a mais, não pode ser. Na C, o que acontece aí na C? Tem a mesma quantidade de quadradinhos, né, na sua base. E aí, na sua altura que diminuiu, mas também não está na mesma proporção. O que a gente vê na D aí? Diminuíram apenas 2 quadradinhos e a gente viu que não é para diminuir apenas por unidade. A gente tem que fazer a divisão. Então, ali, se eu tinha 6, se eu dividir por 2, eu vou ter quanto? 6 dividido por 2, eu vou ter 3. Se eu fosse dividir por 3, não daria pela quantidade que tem, né? Então, dividir aí por 2 e eu vou ter 3. Então, só pode ser aí a minha letra A, que eu já vejo aí que a base tem 3, não é isso? Então, a piscina grande está lá em cima e o fundo da piscina infantil só pode ser a letra A. Muito bem. Vamos observar mais uma para a gente finalizar? Observe o retângulo representado abaixo. Nós temos aqui esse retângulo, observe ele, conte aí. O que acontecerá com o perímetro desse retângulo se duplicarmos as medidas dos seus lados? Se nós duplicarmos todos os lados, né? Letra A medida do perímetro será a mesma? Não, se eu vou duplicar, com certeza não vai ser a mesma. B, a medida do perímetro ficará reduzida pela metade? Não, porque eu vou duplicar. Duplicar significa aumentar, né? A medida do perímetro será 2 vezes maior? Sim, será 2 vezes maior. Então, a nossa resposta já é aí a letra C. Mas vamos ver por que não é a D? A medida do perímetro será 4 vezes maior. Não, não será 4 vezes, porque duplicar será o dobro, né? Então, vai ser 2 vezes maior aquele tamanho, certinho? Nós vamos finalizar por aqui, né, nossa aula, mas se você quer assistir essa aula e rever novamente, acesse a plataforma Eduque. Nela você vai ter acesso a essa aula e às outras. E não esqueça, né, sempre que você for ampliar uma figura, você vai multiplicar e todos os lados na mesma proporção. Quando você for reduzir uma figura, você vai reduzir, você vai dividir todos os lados na mesma proporção. Até mais!